Olá, olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo, aprender aí sobre a palavra de Deus, sobre a nossa lição. Já estou aqui com o meu guia, Missão de Deus, minha missão, última lição, lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, último trimestre, tá bom? Então, se você tem aí, pega o seu guia físico, você pode pegar na CPB, inclusive, o guia novo, já vai vir aqui, ó, já peguei o meu, comprei hoje, lição da Escola Sabatina, janeiro, fevereiro e março de 2024, ó, tá aqui. Livro de Salmos, a gente vai estudar no primeiro trimestre de 2024 sobre o livro de Salmos. Então, durante o mês de janeiro, fevereiro e março. Então, já está aqui para a gente fazer na semana que vem, tá bom? Então, você pode pegar na CPB ou pegar o arquivo digital aqui na escolasabatina.net para acompanhar o nosso estudo, tá bom? Eu sempre digo que vale a pena a gente criar esse hábito diário de estudar a palavra de Deus, de se aprofundar nas escrituras sagradas para a gente poder amadurecer espiritualmente. Então, como eu sempre digo, fica aqui comigo até o final, porque vale a pena, vale a nossa salvação. Maravilha, vamos lá então, né? A gente está estudando aqui o assunto aqui de concluindo a missão de Deus. Se você não viu o estudo do sábado, domingo, segunda, tá aqui no card, passa lá para você recapitular e pegar essa sequência cronológica aí. E hoje a gente vai ver o que aqui a terça-feira nos reserva, dia 26 de dezembro, tá bom? Então fazer a nossa oração inicial rapidinho. Querido Deus amado Pai, muito obrigado por esse dia, pelo privilégio de poder estudar a Tua Palavra. O Senhor venha nos iluminar nesse momento, abençoar cada pessoa que está acompanhando esses estudos, que a gente possa colocar em prática e desempenhar a missão de pregar o Evangelho para todos nessa geração. Perdoa os nossos pecados, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Prontinho, né? Vamos lá então, fazendo a transição aqui, para compartilhar a tela com você. Então, terça, dia 26 de dezembro de 2026, concluindo a missão de Deus. O professor brasileiro do Lição Fácil, né? Eu tenho pego aqui alguns comentários, algumas coisas dele. Então a gente está com esse tema aqui da terça-feira, preparação para a crise final. Desde que Jesus comissionou seus discípulos para a pregação do evangelho em todo o mundo, isso se tornou a verdade presente. E nossa participação hoje é a continuidade dessa grande comissão. Jesus disse que a pregação deveria acontecer até o fim dos tempos, com a garantia de que ele estaria acompanhando seus colaboradores nessa grande tarefa. A gente viu, inclusive, alguns versos aqui, o espírito de profecia, na verdade, Ellen G. White falando que os anjos são nossos assistentes quando a gente se coloca à disposição de pregar a mensagem de Deus, né? Em levar a missão do evangelho aí. Os anjos acabam nos auxiliando, são nossos assistentes nessa missão. Então vamos ver aqui o que é que o guia nos reserva. Terça-feira, a crise final é o título de hoje, do tema de hoje, do estudo de hoje. Jesus disse aos seus discípulos e a nós: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, da Trindade, né, que muita gente não entende, não acredita. Então, essa é uma ordem que está lá, que Jesus falou, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, profecia linda aqui, promessa, né, de que vai estar com a gente. E a nossa missão é fazer discípulos, né? Seguidores, não só seguidores, mas pessoas que vivem, que testificam, que dão exemplo, né? Fazendo o que Jesus fez. Né? Porque seguir, às vezes a pessoa segue e nem faz nada, né? Só está seguindo ali para acompanhar, para ver de longe. Né? Então a gente tem que ser muito mais do que seguidor, temos que ser discípulos, né? Para fazer igual o Jesus fez. Amém, né? Então aqui está em Mateus 28, capítulo 28, 19 e 20. Esse é o grande comissionamento, e de muitas maneiras as mensagens dos três anjos com um chamado a toda nação, tribo, língua e povo. Está lá em Apocalipse 14, 6, né? É simplesmente a expressão da verdade presente, do grande comissionamento, né? Segundo Pedro, capítulo 1, 12. Então está tudo aí nessas passagens que você pode pegar sua Bíblia e fazer essa leitura aí, tá? Aqui o guia traz uma pergunta, uma reflexão e pede para a gente ler 1 João, capítulo 4, verso 8, 2 Pedro, capítulo 3, no verso 9, e 1 Timóteo 2, 4, tá bom? Aqui vem Gênesis 12, 3. E aí vem a pergunta: por que todos os grupos de pessoas importam para Deus? Por que é que todo mundo importa? E o professor brasileiro, trocando em miúdos, ele coloca: de acordo com a palavra de Deus, com quantos Deus se importa? Qual a pessoa, qual o povo, qual a nação? E aí, pegando cada verso desse aqui, ó, na 1 João 4, 8, diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Então Deus é amor. 2 Pedro aqui fala: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tem por tardia, acha que está demorando, né?
mas é longâmino para conosco. Então não é que ele está demorando, é que ele está sendo misericordioso, ele está sendo longânimo, ele está esperando, atrasando para poder salvar o máximo de gente, porque ele não quer que eu e nem você se perca, né? Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então é por isso que ainda Jesus não voltou, porque ele quer pegar o máximo de pessoas. Ele é misericordioso, ele é longânimo, e ele quer pegar essas pessoas, os não alcançados, as pessoas que estão aí, idólatras, pecadores, né? Estrangeiros, pessoas que são ignorantes, mas que ainda não receberam a luz da mensagem, e cabe a nós agilizarmos esse processo aí, né? 1 Timóteo fala que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Já em Gênesis traz aqui, ó, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, com quem é que Deus se preocupa? Está aqui a resposta. A palavra de Deus nos mostra que ele é amor total e deseja que todos os grupos de pessoas sejam salvos. Para isto, Jesus morreu na cruz por todos nós. Então, diferente do que algumas pessoas falam aí, a gente vai ver aqui, o guia traz isso, essa mensagem importante, né? Que fala que o povo de Israel era um povo escolhido, mas a Bíblia fala que Jesus veio para os seus não aceitaram, e a extensão acabou pegando toda a humanidade, né? O povo escolhido é todo aquele que crê, que obedece os mandamentos, né? Então aqui tem um comentário aqui, ó. Deus não exclui ninguém do plano de salvação porque ama a humanidade e não deixou nenhuma exclusividade de salvação para qualquer grupo que se ache predestinado à salvação. Isso é muito importante, a gente quebrar essas narrativas distorcidas, equivocadas, né? De que vai ter arrebatamento secreto. Não vai, porque a Bíblia fala que todo olho vai ver, ele vai vir como ladrão, vai vir e todo olho verá, né? E a condição é igual para todo mundo. Qualquer pessoa pode ser salva, basta crer, buscar, aprender a palavra, se conectar com Deus, com Jesus. Desde a queda de Adão e Eva, o convite de salvação tem sido feito a todos e aqueles que se submetem à vontade divina, ou seja, não basta crer, não basta dizer que segue a Deus, que ama a Deus, você tem que se submeter à vontade de Deus. É assim que você demonstra na prática que você é discípulo. Então, porque tem muita gente que fala, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu tenho Deus no meu coração, mas, né, adultera, rouba, né, não guarda o sábado, né, come coisa errada, indevida, não obedece os 10 mandamentos, né? Não é amar a Deus sobre, que se resume em 2, amar a Deus sobre todas as coisas. Então quando você ama a Deus, você obedece esses 4 primeiros, né? Está na primeira tábua da lei. E amar ao próximo como a ti mesmo, que está nos outros 6 que estão na segunda tábua. Então se você obedece todos aí, você está se submetendo à vontade divina, ao invés do seu próprio eu, da vontade da carne, dos seus desejos aí, conforme as suas conveniências. Então não basta dizer, por isso que muita gente vai sobrar. Porque muita gente está dizendo que ama a Deus, bota a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja, mas faz o que lhe convém. Acha que é besteira, que, né, foi anulada a lei, que Jesus veio para abolir a lei, que não precisa fazer nada, que pode beber, que pode fazer isso, que pode fazer aquilo, né? Usa de desculpas, justificativas pífias e esdrúxulas para manter o seu desejo carnal, a sua vontade de fazer o que lhe convém, ao invés de se submeter a Deus. Então, se você não se submeter, já era, vai ficar, né? Então aqui, ó, desde que a queda de Adão e Eva, o convite da salvação tem sido feito a todos, e aqueles que se submetem à vontade divina participam da oferta da graça com o perdão dos pecados, a presença do Espírito Santo na vida, a justificação em Cristo e a vida eterna. É assim que a gente consegue. Então aqui Ellen White, que foi uma escritora norte-americana, né, best-seller, a profetisa, segundo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela coloca aqui no livro Meditações Matinais de 1968, página 291. Cristo veio para colocar salvação ao alcance de todos. Não foram passados por alto os mais errantes, os mais pecaminosos. Sua obra era especialmente em favor dos que mais necessitavam a salvação que ele veio trazer. Então, né, muita gente questiona até, estava ouvindo aqui um cara falando de Davi e Saul, que os pecados de Davi foram bem piores e tal, mas então, e a gente vê que mesmo com pecados muito maiores, muito mais quantidade de pecados, né, de desobediência, Davi acabou sendo um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha arrependimento genuíno, ele se arrependia e ali estava em constante comunhão com Deus, né? E Saul não, às vezes Saul ficou preocupado com o reino, com o que ele perdeu, não foi com esse arrependimento de Deus, né? Da conexão dele com Deus, ele ficou revoltado, né, por conta do que ele perdeu, do reino, das regalias, das vantagens. Então, são coisas que Deus sonda o coração, por isso que a gente não pode julgar ninguém, porque é Deus que vai julgar, né? Só ele tem esse poder de julgar. O guia traz aqui, ó, dando mais detalhes sobre essa resposta. O amor de Cristo é para toda a humanidade, sem excluir nenhum grupo de pessoas.
Contrariamente à teologia que ensina que Cristo morreu apenas por uma elite predestinada, a Bíblia é clara que a morte de Cristo foi por todas as pessoas, independentemente de raça, etnia ou qualquer outro fator. Se você é um ser humano, Cristo morreu por você. Então aceite essa mensagem de salvação, de esperança, né? Então, às vezes a pessoa fala, eu sou indigno, eu não tenho jeito, eu sou errado, eu não acho que eu tenho, né? Não, eu tenho que ser perfeito para ir para a igreja, para aceitar. Não, Deus te aceita como você está. E é Ele, o Espírito Santo, que faz a mudança no seu ser. É Ele que vai aí agindo, te convertendo e te lapidando. Como eu falei, Davi foi um cara que pecou demais, mas ele foi, segundo a Bíblia, um homem segundo o coração de Deus. E a gente vai estar vendo aqui no livro de Salmos, que vai ser o trimestre que vem, né? Falando aqui, e aqui tem muitos salmos aqui, desse grande personagem da Bíblia que foi o Davi. Então, acredite, tenha fé e se coloque, se submeta a Deus, que você será transformado numa nova mulher, num novo homem. Eu vou repetir, se você é um ser humano, Cristo morreu por você. Ponto final. A única pergunta que resta para qualquer pessoa é, como você responde à sua morte? Quando Jesus retornar, haverá apenas dois grupos evidentes: aqueles que se submeteram à autoridade de Satanás por meio de instituições religiosas, placa de igreja, de política, né? Como mostrado em Apocalipse 13 e 17, né? Que os governos, os decretos, o decreto dominical, as leis, né? A Organização Mundial da Saúde, as diretrizes internacionais vai dizer uma coisa e você vai decidir se submeter a isso ou você vai se submeter totalmente a Jesus Cristo, cuja fé se manifesta por guardar os mandamentos de Deus. E é que vem, guardar os mandamentos de Deus. E um dos selos, como a gente já falou aqui na lição anterior, é o sábado, porque o decreto dominical vai vir, né? Hoje tem muita gente de forma equivocada, de interpretação errônea, seguindo o domingo como um dia de guarda, que foi uma decisão da Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, do Papa, que vai quebrando as colunas da verdade, destruindo os princípios divinos, né? Então, com uma narrativa que não é bíblica, porque na Bíblia não tem em momento nenhum dizendo que porque Jesus ressuscitou no domingo, agora o domingo é o dia santo, é o dia de guarda. Não existe isso na Bíblia. Essa transição, essa mudança do dia de guarda, o dia que está na Bíblia dizendo que é santo, que é separado, que foi abençoado por Deus, foi o sétimo dia, né? Jesus no sétimo dia descansou, construiu o mundo em 6 dias, no sétimo descansou. Morreu na sexta-feira, no sétimo dia que foi o sábado, ele ficou o dia todo dormindo, né? Morto ali, e quando foi no domingo, ele ressuscitou. Isso é fato, ele ressuscitou no domingo. Mas isso não quer dizer agora que por conta disso, o domingo passou a ser dia santo. Isso é interpretação equivocada do ser humano, né? Então, a gente precisa estar muito atento. E é esse engano que Satanás quer. Essa coisa que não é bíblica. E aí ele mistura um pouquinho, mas ressuscitou no domingo, beleza, ótimo, ressuscitou. Mas, e aí? Quem disse que porque ele ressuscitou no domingo, o sábado agora foi anulado e o dia santo, abençoado, separado por Deus é o domingo? Isso não existe. E aí o diabo vai fazer com que o mundo adore o domingo, o dia do sol, né? E aí entra o paganismo, a idolatria, o Sunday, né? Então, muita gente, hoje até da igreja evangélica protestante, guarda o domingo e de forma equivocada. E a nossa missão é levar essa mensagem de que o selo de Deus não é o domingo, é o sábado. E quando o mundo, o universo, aqui está falando da política, as religiões, o Papa disser que é o domingo o dia de guarda, você vai ter que decidir se você vai guardar o domingo ou se você vai guardar o sábado bíblico. Tá? Isso aí vai dizer de que lado você vai estar. Então é forte isso, né? Desde o início, os seres humanos tiveram evidências de quem Deus é e do seu caminho de justiça e amor. Está lá em Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao 21. Você pode ver isso. Portanto, todos os seres humanos, desde os tempos antigos, serão julgados com base em como cooperaram com Deus e como viveram, independentemente de quanto entenderam ou não entenderam. Romanos 2, de 11 a 16. Então, cada um vai ser julgado conforme a luz que recebeu. É isso que está dizendo aqui, né? Mas neste tempo do fim, há uma crescente polarização e a liberdade de consciência não será mais respeitada. Então, olha que forte, vou repetir isso aqui, ó. Mas nesse tempo do fim que a gente está vivendo, há uma crescente polarização. Todo mundo quer dar sua opinião, todo mundo se acha o dono da razão, né? E aí, meu corpo, minhas regras, né? A relatividade, que não existe uma verdade absoluta, tudo é relativo, a minha verdade é uma, a sua é outra, que existem várias verdades. E esse tipo de narrativa diabólica é para mostrar que as pessoas vão se contaminar com mentiras, né, passadas como a verdade, né? E aqui, ó, a polarização vai existir e a liberdade de consciência não será mais respeitada. Então, chegar um momento que a liberdade de expressão vai cair por terra, como já está aí, né? Medidas ditatoriais, a gente está vendo o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil com medidas rasgando a Constituição,
leis que estão sendo desrespeitadas, enfim, leis sendo criadas para tirar a nossa liberdade de consciência e nos obrigar a seguir medidas aí absurdas. Recentemente eu vi um áudio que eu fiquei muito preocupado, né, falando que em janeiro de 2024 a vacina do Covid vai ser obrigatória para todo mundo, vai entrar no calendário de vacinação obrigatória, você vai ter que dar seu filho. A Constituição diz que a gente tem que ter liberdade, uma coisa que pode ter risco à vida, que pode trazer transtornos diversos, a gente não é obrigado a tomar. Risco à saúde. E na bula, né, da vacina do Covid tem lá dizendo como é uma coisa experimental, que ainda não se tem comprovação, foi recente, né? Existem riscos desconhecidos. E como é que se obriga uma pessoa a tomar uma coisa que tem riscos desconhecidos? Então, mas a partir de janeiro, saiu um áudio aí que vai ser colocado no calendário, todo mundo vai ter que tomar, e quem não tomar vai ter restrições, enfim. Essa liberdade de consciência não vai ser respeitada. Já está acontecendo isso, gente. Tá? Eu estou citando aqui o exemplo da vacina, que é uma coisa. Não estou fazendo apologia não de se vacinar, mas tem que tomar cuidado, né? Como fizeram aí medidas ditatoriais de fechar a liberdade de ir e vir, não poder ir para a praia, não poder fazer isso. Então, e fizeram aquela coisa toda, né? Um sensacionalismo perverso, metendo medo nas pessoas para as pessoas abrirem mão da sua liberdade de consciência, da sua liberdade de expressão, dos seus direitos fundamentais de vida, de direito à propriedade, enfim. E as pessoas vão engolindo por conta do medo, do desespero, da ignorância, né? Então a gente precisa se atentar. As pessoas serão pressionadas a se alinharem com o partido de Satanás. Olha aqui, né? Essa palavra é forte, né? Aí as pessoas falam, mas a igreja é a política. A igreja pode ser a partidária, a política não é não. Mas até no momento do fim vão ter dois partidos, o partido de Deus, de Jesus Cristo, e o partido de Satanás. Então a gente vive num mundo de política, de cidadania, e a gente precisa até antenar-se, porque ano que vem é ano de eleição aqui no Brasil, né? 2024. E às vezes as pessoas estão apoiando o partido de Satanás. Partidos comunistas, marxistas, com filosofias totalmente contrárias aos princípios da Bíblia, que defendem ideologia de gênero, aborto, um monte de liberação de drogas. Então, partidos que defendem o objetivo de Satanás. E pessoas votando em candidatos assim, pessoas da igreja apoiando esse movimento aí do partido de Satanás. E a gente precisa se antenar, precisa estudar, conhecer, para saber quais são as pautas que um partido que está do lado de Deus defende. Um partido que tem os valores e os princípios bíblicos. E a gente tem como encontrar políticos, pessoas assim, para a gente contribuir, fazer a missão de uma forma correta, né? É urgente que o evangelho seja proclamado e as notícias sérias sobre as estratégias de Satanás sejam expostas. Então tem que dar nome aos bois, tem que expor. Então eu vi um certo líder religioso da igreja falando que quer o povo apolítico, ignorante com relação à política. Como é que pode uma noção dessa? Vai ser ignorante na hora que vier um decreto dominical, a pessoa ignorante vai achar que tem que obedecer mesmo, né? Então a gente precisa esclarecer a população, preparar, né? E é exatamente isso que as mensagens dos 3 anjos e nossa missão se tratam, de esclarecer, de mostrar aí, né? A gente sabe que isso aqui é passageiro, nosso lugar não é aqui, mas a gente não pode ser conivente, ser cúmplice com a coisa errada, né? Então a gente precisa se defender, pregar o evangelho e tentar amenizar o sofrimento do povo de Deus. Até porque a gente viu Esté e Mordecai defendendo, lutando ali contra Amã, pagão, idólatra, queria matar o povo, queria destruir o povo, né? Então a gente precisa se defender, lutar, ainda que a gente pereça nessa batalha. Pereça momentaneamente, porque aquele que perder a vida pelo evangelho vai ter a vida eterna, né? É aí que vai vir a perseguição. A perseguição do cristão não é à toa, é por conta disso. Das pessoas que vão se defender, vão lutar, vão expor a narrativa errada, equivocada do partido de Satanás e vai ser perseguido, né? Até com risco de morte, né? Pense nisso, Cristo morreu por você. Será que algum pecado seu, por mais grave que tenha sido, não poderia ter sido suficientemente pago pela morte de Cristo na cruz? Independente de quem você é, do que você já foi, de quem você, né, acha que é, Jesus morreu na cruz para pagar o seu pecado e transformar a sua vida. Acredite nisso, creia e venha fazer parte do exército de Deus. No tempo do fim, uma crise final vai acontecer com o sequestro da liberdade de consciência pelos poderes aliados do mal e as pessoas serão pressionadas a se aliarem a Satanás. Perceba como vai ser duro o sistema. Existe, portanto, uma urgência em ajudar as pessoas a enxergar a crise que se aproxima. E é isso que a gente está fazendo aqui. É por isso que eu estou gravando esses vídeos, decidi compartilhar os meus estudos diários da lição, do estudo da Palavra de Deus. Porque minha missão é propagar essa mensagem, não ficar só comigo. E para a gente finalizar aqui, uma ilustração do professor Brasiliano,
Foi organizado em certa cidade costeira um grupo de salvamento e foi dado treinamento a 10 jovens marinheiros. O objetivo era salvar as pessoas em perigo no mar. Um dia, uma notícia chegou do naufrágio de uma pequena embarcação. Os jovens que faziam parte do grupo correram para a praia e entraram no mar. Porém, o vento estava tão forte e o mar tão furioso que as ondas batiam com muita força no barco. Por essa causa, os moços decidiram voltar para a terra. Todavia, um jovem marinheiro olhou para a embarcação afundando e resolveu continuar devido à urgência de salvar os que estavam naquela embarcação. Né? Mesmo com dificuldade, todo mundo voltou. Rapaz, não dá não. Teve um que falou, rapaz, não, a gente tem que ir lá, estão morrendo lá. Depois de algum tempo e muito esforço, ele conseguiu salvar um homem. Voltou ao trabalho e salvou mais um. Depois outro. E assim foi até salvar os 7 homens que estavam se afogando na embarcação. Quando voltou com o último homem, o jovem já estava completamente exausto, mas satisfeito com sua consciência por ter feito o certo. Ele praticamente desmaiou na areia da praia e só foi acordar no hospital, onde se recuperou por tanto esforço feito. Por isso temos que aprender que para realizar uma tarefa urgente, salvar vidas do fogo eterno, Deus espera de nós a mesma disposição e ação. Ainda que a gente caia, ainda que tenha onda batendo na gente, que a gente esteja ali perdendo o fôlego, desmaiando, a gente tem que perseverar. Né? A crise final chegará ao mundo no tempo do fim e aqueles que conhecem a informação vão ter que pregar e falar a todos sobre as estratégias satânicas para enganar a todos. É sobre isso que as 3 mensagens angélicas tratam e nossa missão é divulgá-las ao mundo. Amém? Então que eu e você tome posse dessa missão e que a gente pregue o evangelho a quem quer que seja, sem vergonha, porque isso vai se tornar real e as pessoas depois vão agradecer a gente. E quem não acreditar, quem decidir realmente ficar lá, vai ter que ter a consequência de ser eliminado pelo fogo eterno, tá bom? Então, que Deus tenha misericórdia de nós, nos mantenha firme, nos dê fé para a gente fazer esse trabalho e herdar a vida eterna. Se você gostou, curte aí, comenta, deixa sua aplicação aqui, se tá legal esse estudo, o que é que você tá achando, tá bom? Se inscreve no canal e clica no sininho para você receber as notificações e os avisos dos vídeos que eu tô postando aqui no canal, tá bom? Então, te espero amanhã, na quarta-feira, pra gente ver o que é a lição de quarta nos reserva. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.